Isaías, capítulo 1. Estas são as visões de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve estas visões durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá. Mensagem para o povo rebelde de Judá. Ouçam, ó céus, preste atenção, ó terra, assim diz o Senhor. Os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece seu dono e o jumento reconhece o cuidado de seu senhor. Mas Israel não conhece seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Ah, como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos que rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele. Porque continuam a atrair castigo sobre si? Vão se rebelar para sempre? Sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo. Estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergões e feridas abertas. E não há ataduras nem óleo para dar alívio. Sua terra está em ruínas, suas cidades foram queimadas. Estrangeiros saquearam seus campos diante de vocês e destroem tudo que vem pela frente. A bela Sião está abandonada como o abrigo do vigia no vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Prestem atenção à lei de nosso Deus, povo de Gomorra. O que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios, quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar, ainda que ofereçam muitas orações. Não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se e limpem-se. Removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Jerusalém, cidade infiel. Vejam como a cidade antes tão fiel tornou-se uma prostituta. Antes eu era o centro da justiça e da retidão, agora está cheia de assassinos. Antes era como prata, agora se tornou coisa desprezível. Antes era pura, agora é como vinho misturado com água. Seus líderes são rebeldes, companheiros de ladrões. Todos eles amam subornos e exigem propinas, mas não defendem a causa dos órfãos, nem se preocupam com os direitos das viúvas. Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, diz: Eu me vingarei de meus inimigos. Darei a meus adversários o que eles merecem. Levantarei o punho contra você e derreterei e separarei o que é descartável e removerei todas as suas impurezas. Eu lhes darei bons juízes e conselheiros sábios, como tinha no passado. Então você voltará a ser chamada de centro da justiça e cidade fiel. Sião será redimida pela justiça, e os que se arrependerem serão restaurados pela retidão. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e serão consumidos os que abandonarem o Senhor. Vocês se envergonharão de sua idolatria em bosques de carvalhos, ficarão desconcertados de terem adorado em jardins dedicados a ídolos. Serão como uma grande árvore com folhas murchas, como um jardim sem água. Os mais fortes em seu meio desaparecerão como palha. Seus atos perversos serão a faísca que a incendeia.
queimarão junto com suas obras, e ninguém conseguirá apagar o fogo. Isaías capítulo 2. O reinado futuro do Senhor. Esta é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima de todos os outros montes, e povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos e neles andaremos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Advertência sobre o julgamento. Venham, descendentes de Jacó, vamos andar na luz do Senhor. Pois tu, Senhor, rejeitaste teu povo, os descendentes de Jacó, porque encheram a terra com práticas do Oriente e feiticeiros, como é costume dos filisteus. Sim, fizeram acordos com nações estrangeiras. Israel está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos de guerra, seus carros de combate não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos, o povo adora objetos que fez com as próprias mãos. Por isso, agora serão humilhados e todos serão rebaixados. Não os perdoes. Escondam-se em cavernas no meio das rochas, escondam-se no pó para escaparem do terror do Senhor e da glória de sua majestade. O orgulho humano será rebaixado, a arrogância humana será humilhada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento. Pois o Senhor dos exércitos tem um dia de acerto de contas. Ele castigará os orgulhosos e os poderosos e derrubará tudo que se exalta. Cortará os cedros imponentes do Líbano e os grandes carvalhos de Bazã. Arrasará os montes altos e as colinas elevadas. Derrubará as torres altas e os muros fortificados. Afundará os grandes navios mercantes e todas as magníficas embarcações. O orgulho humano será humilhado. A arrogância humana será rebaixada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento. Os ídolos desaparecerão por completo quando o Senhor se levantar para sacudir a terra. Seus inimigos rastejarão para dentro de buracos no chão, em cavernas no meio das rochas. Se esconderão do terror do Senhor e da glória de sua majestade. Naquele dia abandonarão os ídolos de ouro e prata que eles próprios fizeram para adorar. Deixarão seus deuses para roedores e morcegos, enquanto rastejam para dentro de cavernas, e se escondem entre as rochas dos desfiladeiros. Tentarão escapar do terror do Senhor e da glória de sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Não ponham sua confiança em simples mortais, são frágeis como um sopro. Que valor eles têm? Isaías capítulo 3. Julgamento contra Judá. O soberano Senhor dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá tudo aquilo de que dependem, cada pedaço de pão, cada gota de água, todos os seus heróis e soldados, juízes e profetas, adivinhos e autoridades, oficiais do exército e altos funcionários, conselheiros, magos e astrólogos. Nomearei meninos como seus líderes, crianças pequenas para governá-los. As pessoas oprimirão umas às outras, o homem contra homem, vizinho contra vizinho. Os jovens insultarão os idosos e os canalhas desprezarão os honrados. Naquele dia, um homem dirá a seu irmão: você tem roupa, seja nosso líder, assuma o governo deste monte de ruínas. Mas ele responderá: não posso ajudar, não tenho roupa nem comida sobrando. Não me escolham como líder. Jerusalém tropeçará e Judá cairá, pois falam contra o Senhor e não querem lhe obedecer. Rebelam-se abertamente contra a sua glória. A expressão do rosto os denuncia, exibem seu pecado como o povo de Sodoma, nem sequer procuram escondê-lo. Estão perdidos, trouxeram desgraça sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, desfrutarão a recompensa de seus esforços. Os perversos, porém, estão perdidos, pois receberão exatamente o que merecem. Líderes imaturos oprimem meu povo, mulheres o governam.
Ó meu povo, seus líderes o enganam e o conduzem pelo caminho errado. O Senhor toma seu lugar no tribunal e apresenta sua causa contra seu povo. O Senhor se apresenta para anunciar julgamento sobre as autoridades do povo e seus governantes. Vocês acabaram com Israel, minha videira. O que roubaram dos pobres agora enche suas casas. Como ousam esmagar meu povo e esfregar o rosto dos pobres no pó? Quem exige uma resposta é o soberano Senhor dos exércitos. Advertência a Jerusalém. O Senhor diz: a bela Sião é arrogante, estica seu pescoço elegante e lança olhares atrevidos, caminhando com passos curtos, fazendo tinir os enfeites de seus tornozelos. Por isso o Senhor fará surgir crostas em sua cabeça, o Senhor deixará calva a bela Sião. Naquele dia o Senhor removerá tudo que a embeleza, os enfeites, as tiaras, os colares em forma de meia-lua, os brincos, as pulseiras e os véus, os lenços, os enfeites para o tornozelo, os cintos, os perfumes e os amuletos, os anéis, as joias do nariz, as roupas de festa, os vestidos, os mantos e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho fino, os adornos para a cabeça e os xales. Em vez de exalar perfume agradável, ela terá mau cheiro, usará cordas como cinto e perderá todo o seu lindo cabelo. Vestirá pano de saco em vez de roupas finas, e a vergonha tomará o lugar de sua beleza. Os homens da cidade serão mortos à espada, e seus guerreiros morrerão na batalha. Os portões de Sião chorarão e se lamentarão. A cidade será como uma mulher devastada, encolhida no chão.